sempre me pergunto: o que é ser mãe? O que é ser uma mãe ideal? Não consigo chegar numa resposta exata. Ser mãe significa mudar de vida, renunciar o seu tempo, seu pensamento, dar todo o seu coração, seu amor para levar seus filhos adiante e ensiná-los a viver. Há algo muito comum entre mulheres que decidiram seguir a carreira da maternidade. É um sentimento inexplicável, nobre e sensível, que muitas vezes falta um vocabulário para demonstrar tal sentimento. É aquele sentir agradável de quando olhamos nossos filhos em seus leitos, naquele sono mais profundo e tranquilo. E isso é o suficiente para nos trazer aquela paz. É uma responsabilidade que nasce em nossos corações gratuitamente, de entender que somos capazes de educá-los e impulsioná-los com fé e coragem para a vida. É viver e reviver cada momento da vida deles. E entre acertos e erros, seguimos com o maior amor incondicional. Amor que, por sinal, é comparado como o Pai Celestial oferecido a todos nós. Que graça é essa? Eu me pergunto. Somente respondido pelo milagre da vida na pessoa de Jesus Cristo. E essa dádiva sem igual está nos dando a possibilidade de ser reeditada nos dias atuais. Andávamos em um mundo exacerbadamente acelerado. Hoje, a maioria de nós estamos em casas com os nossos filhos, com a oportunidade de brincar, de conversar, de ensinar valores, de preparar aquele bolo quentinho que eles gostam para o chá da tarde. Enfim, é tempo de nos reencontrarmos com a maternidade, de tomarmos posse do grande e misterioso ministério que Deus nos concedeu de sermos mãe. E mesmo as mães de adultos, como é precioso viver esse amor infinito. Então, mamães, curtam o dia de hoje. Aproveitem para amar, para abraçar e beijar os que estão por perto. E não nos cansemos de nos aprimorar na graça de Jesus. E para aqueles que não têm os seus por perto, a fé e a esperança é o centro de nossas caminhadas. Um forte abraço para todas as mamães. Deus os abençoe. Boa noite, igreja. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, desejar que no teu lar agora esteja a grandeza de Deus e a paz de Jesus. Eu quero aqui também desejar a todas as mães os meus parabéns, agradecer a essas vidas que temos, que têm dedicados aos seus filhos, às suas famílias e propositalmente utilizamos o mês de maio sempre para agradecer a Deus pelas nossas famílias e meditar sobre esse tema maravilhoso que é a família. E eu quero desejar que a bênção de Deus esteja sobre todas as mães, sobre todas as famílias, mas especialmente sobre todas as mães que nesse domingo estamos comemorando o seu dia. Que não seja só um presente, que não seja apenas um abraço, mas que fique aqui o sentimento de que vocês são indispensáveis, vocês são a fortaleza do lar, vocês são o alicerce do lar. E que Deus conceda a cada uma de vocês, irmãs, mães, a sabedoria, o amor necessário para manter os seus lares. Em nome de Jesus aqui eu agradeço pela vida de vocês. Eu quero ler com vocês, irmãos,
um texto que está em Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14, iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. O texto ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu quero frisar aqui o versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como as da terra. Convergir nele a plenitude dos tempos. Talvez quando a gente lê as palavras, elas ficam um tanto quanto perdidas no ar, mas quando a gente volta e reflete, ela ganha um significado enorme para nós. Fazer convergir nele a plenitude dos tempos. É isso que nós fazemos domingo após domingo, ceia após ceia, batismo após batismo, a declaração de que Jesus Cristo fez convergir na figura dele, como Filho encarnado de Deus, como o próprio Deus, a plenitude dos tempos. E a esse Deus que nós nos reunimos mais uma vez, como igreja, cada um no seu templo, na sua casa, para a adoração do seu nome. Eu quero convidar você a mais uma vez começar o culto com uma oração de intercessão a Deus por esse momento que nós vamos vivenciar, de cantar, de orar, de ouvir a palavra do Senhor. Pai Santo, estamos diante do Senhor agora para te cultuar, para dizer ao Senhor o quanto que o Senhor é importante na vida de cada um de nós, Pai. O Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos cuidado. E é por isso que nós estamos aqui, para engrandecer, dizer ao Senhor o quão o Senhor é importante nas nossas vidas, o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto os nossos lares dependem do Senhor, o quanto as nossas famílias, ó Pai, os nossos filhos e os nossos cônjuges dependem do Senhor. E eu quero, Pai, nesse momento colocar diante de Ti todas as famílias que estão me ouvindo e que juntos estão orando comigo, para que o Senhor receba, Pai, o nosso culto, para que o Senhor receba a nossa adoração, para que o Senhor receba as nossas orações, os nossos pedidos, ó Pai, diante do Senhor. Eu quero, Pai, já declarar ao Senhor, ó Pai, o quão insignificante nós somos. Quero dizer ao Senhor, ó Pai, o quanto que nós precisamos do Teu perdão, o quanto que nós pecamos, que nós erramos. E, Pai, queremos diante do Senhor já agradecer, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus de um amor infinitamente grandioso. Um amor que vence, ó Pai, todo o ódio. Um amor que vence, Pai, todas as ofensas. Um amor que está acima dos nossos sentimentos pequenos, ó Pai. E nesse intuito, Pai, de sabermos que diante do nosso arrependimento o Senhor nos perdoa,
é que nós nos chegamos diante do Senhor e declaramos que só Tu és o nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, eu quero, antes de cantarmos, falar para os irmãos que temos uma campanha que é de arrecadação de alimentos, e no mês passado, o mês de abril, nós conseguimos arrecadar bastante coisa, ajudar bastante famílias, e a gente continua agora nesse mesmo objetivo. Então, o Ministério de Diaconia junto com o Ministério de Missões, eles estão se movimentando para que a gente doe, ofereça aquilo que nós temos, um pouco daquilo que nós temos para as pessoas que precisam. E a gente tem ouvido falar bastante de desemprego, de redução de salários, de pessoas que estão realmente precisando de ajuda. E o papel da igreja, ele é muito mais do que a adoração a Deus, ele é partilhar esse Deus com as outras pessoas. E eu não vejo o momento mais oportuno da igreja ela ser uma referência e ser um alvo a ser seguido pelas pessoas, do que ela mostrar toda a solidariedade, toda a compaixão e todo o sentimento de desejo de que o outro também vá bem. Então eu quero deixar aqui para os irmãos esse desafio de nós abençoarmos outras vidas, né? Mesmo que seja apenas de maneira material no momento, mas que nós possamos ser generosos. E eu quero chamar a igreja realmente. É um momento difícil, é um momento de crise, e ao que tudo indica ela não vai passar tão rápido, né? A gente tem mais alguns meses aí de dificuldades, e mesmo que passasse agora, o desemprego, a falta do dinheiro, ela está muito evidente em muitos e muitos lares. Então eu quero deixar esse desafio para os irmãos, que Deus fale ao teu coração, que você procure a Rosângela, que você procure a Marisa do Ministério de Diaconia, para que você faça a sua doação. Eu passei agora aqui pouco na casa da igreja, já tinha várias cestas básicas lá, e nós já estamos nos abençoando, mas eu gostaria de chamar toda a igreja para que juntos nós fizéssemos as nossas ofertas, as nossas doações, tá? E eu quero também agora fazer uma oração de agradecimento a Deus por todos vocês que têm se mantido fiéis, têm dado seu dízimo, dado sua oferta missionária, e eu não me canso de dizer isso. A nossa igreja ela é uma igreja abençoadora, né? E nós, nesse momento de crise, nós temos sido fiéis e até aumentado a nossa arrecadação aqui dentro da igreja nesse momento de crise. Então, eu quero agradecer a Deus por todas as ofertas, por todos os dízimos que estão sendo trazidos para a igreja, e que a igreja vai abençoar outras vidas através desses recursos. Eu gostaria que você, junto comigo, adorasse ao nome do Senhor nesse momento e agradecesse por essas doações e essas ofertas que foram trazidas à casa do Senhor. Pai Santo, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, todos os recursos que a Tua igreja tem trazido. Nós temos, ó Pai, vivenciado e visto, Pai, a fidelidade das pessoas. Nós temos percebido o quanto que em momentos difíceis e em momentos de crise, nós cristãos, ó Pai, temos esse espírito que vem do Senhor, ó Pai, de união e de compaixão, ó Pai, de nos unirmos e mostrarmos que juntos somos fortes. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, todos os dízimos e todas as ofertas que foram colocadas, ó Pai, diante do Senhor durante essa semana que se passou. Sabemos, ó Pai, que é muito pouco em relação àquilo que o Senhor nos oferece, ó Pai, a Tua grandiosidade. Mas sabemos também, ó Pai, que ela está sendo bênção na vida de pessoas. E eu te peço, Pai, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, continue a dar compromisso à sua igreja, continue, Senhor Deus, a mostrar, ó Pai, para as pessoas o quão importante é nós vivermos em unidade. E, Senhor Deus, que o Senhor dê sabedoria ao conselho dessa igreja, dê sabedoria às pessoas que vão destinar esse dinheiro, para que ele sirva realmente para o Teu reino, para o crescimento, ó Pai, do Teu reino. Em nome de Jesus é que nós adoramos o Teu nome, Pai. Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Neste momento nós vamos louvar ao nosso Deus, agradecer
por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E o importante para nós louvarmos é nós lembrarmos tudo aquilo que Ele faz por nós. E uma dessas coisas é essa aliança que não quebra conosco, dele para conosco. E a aliança que nós, como igreja, temos um para com os outros. Então, nunca se esqueça que mesmo distante, nós temos uns aos outros sempre, porque a igreja do Senhor, ela permanece para sempre. E não nos esqueçamos que essa aliança dele nos mantém firmes e militantes. Então, nesses próximos 2 cânticos, tenha em mente isso. Vamos louvar e perseverar como uma igreja militante que segue e prossegue com a sua missão de espalhar o Evangelho de Jesus. Ainda que as lutas queiram me fazer parar.
obrigada, Deus, por esse momento. Muito obrigada porque a gente pode estar aqui para te louvar, para engrandecer o teu nome. E obrigada, Deus, porque através dessas músicas a gente pode sentir a tua presença e saber que, apesar de todas as coisas, o Senhor é quem faz com que a gente seja forte, com que a gente tenha esperança de dias melhores e tenha a esperança de um novo amanhã, ó Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas. E obrigada porque a gente pode te louvar, mesmo que distantes um dos outros, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, possa estar abençoando essa palavra e que ela toque grandemente nos nossos corações. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade então ao nosso tema do mês. Eu espero que você já saiba qual que é a família. É um tema muito oportuno e eu gostaria de relembrá-los um pouquinho o que nós conversamos no domingo passado, onde nós falamos sobre a questão daquilo que nos diferencia. A igreja, ela em tese, ela deveria ser um movimento a ser seguido, né? E a família é a precursora disso. Ela deveria mostrar aquilo que nos diferencia, né? Nós falamos sobre a circuncisão, sobre o batismo como símbolos marcantes do nosso ponto de nos identificarmos, e a família nós colocamos aqui como algumas questões como autoridade, como a questão da confiança dentro dos nossos lares, como sendo um exemplo para a sociedade. Muito bem, nós fizemos um pano de fundo e desenhamos mais ou menos o que seria a família cristã. Hoje, continuando sobre esse tema, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o viés de Cristo dentro da família. E o que nos diferencia, senão a unidade? E o que nos une como família, senão o amor? Então eu gostaria nesse pano de fundo aqui de falar com vocês sobre amor, né? E eu gostaria aqui de usar um texto já muito conhecido pela igreja, mas que sempre traz uma meditação muito relevante para os nossos dias para falar de família. E então, dentro do contexto que nós já falamos, hoje nós vamos estar falando sobre o amor como um critério de diferenciação da família cristã para os dias atuais. Tá certo? Eu quero te convidar então a abrir a tua Bíblia na sua casa no texto de 1 Coríntios 13, onde nós vamos ver a dissertação do apóstolo Paulo sobre o que é amor. O título então do nosso sermão de hoje é O que nos une como família. O que nos une como família. Vamos ler a palavra do Senhor? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Pai Celeste, que esse momento aqui de reflexão da Tua Palavra sirva para o nosso crescimento, sirva para a nossa edificação, sirva para o nosso agir
sirva para que nós consigamos nos diferenciar, sermos pessoas relevantes no nosso mundo, sermos pessoas relevantes na nossa família. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer um exercício com você, meu irmão e minha irmã, de que você mentalizasse comigo algumas imagens e algumas situações e depois eu explico o porquê, tá bom? Imagine você que você está assistindo um filme e que esse filme trata-se de uma criança de aproximadamente 5 a 7 anos e essa criança vive num país muito pobre e esse país muito pobre, literalmente, as pessoas não têm o que comer. E essa família são de vários irmãos, dentro deles tem o irmão mais velho e tem essa criança de 5 anos e tem apenas uma mãe, não existe a figura do pai. E essa criança de 5 anos, vendo toda essa necessidade, já incorporada dentro daquela realidade, decide, durante a madrugada, sair com seu irmão mais velho para procurar trabalho e, dentro desse trabalho, trazer alguma comida para casa. Ela aprendeu a viver assim. E o irmão mais velho não quer que ela saia, mas ela insistentemente quer ir junto e quando o irmão mais velho acorda de madrugada, essa criança está a postos em pé. Ele fala, você não vai comigo. E a criança, de uma maneira bem entusiasmada, de uma forma enfática, ela vai e pega o único bem da família, que é uma bicicleta, e ergue essa bicicleta com os seus braços e fala, olha como que eu sou forte, eu posso te ajudar a trabalhar para trazer comida para casa. E eles saem e chegam numa estação de trem e tem um banco lá e por algum momento esse irmão mais velho fala, eu vou procurar trabalho e você fica aqui nesse banco da estação de trem que eu volto à noite para te buscar. E essa criança muito cansada acaba dormindo um pouquinho. E ela acorda ali e vê, depois de dormir um pouquinho, ela acorda ali e vê que não tem ninguém, mas ela vê um vagão de um trem e ela fala assim, talvez lá dentro tenha um banco melhor para mim dormir e eu vou lá dentro. E ela dorme, acaba adormecendo dentro desse banco de trem. O que acontece é que esse trem sai e ele viaja muito e essa criança acorda no meio da viagem com esse trem já bem longe dali e essa criança desesperada desce num local muito longe e lá ela sai no meio de uma cidade enorme e começa a procurar pela sua família. E o que acontece nisso tudo é que isso é um filme. E você quiser assistir, você pode assistir. Ele se chama Lion, em português seria uma tradução Leão, né? E que trata da vida de um jovenzinho que se perde dessa forma e acaba, depois de muito sofrer, que ele é adotado por uma família da Austrália, né? Depois de sofrer, então o filme é muito emocionante. E o que acontece é que depois o desenrolar do filme é que quando ele está adulto, jovem, já na faculdade, ele nunca esquece daquela casa onde ele dividia o pão com a sua família, aquele pouquinho de leite, aquele pouquinho de pão. E ele tem essa referência de um dia querer voltar para sua casa. E o final do filme é que ele volta, ele consegue achar a família dele já adulto novamente. Seria apenas um filme, uma ficção, se não fosse baseado numa história real, né? O ápice do filme, o gostoso do filme, para aqueles que estão se deliciando com ele, é quando você olha no final a figura da mãe e do jovem adulto reencontrando-se no mesmo local, na mesma cidade, no mesmo bairro pobre, e aquele jovem formado já, com todas as suas posses, volta e vai reencontrar a sua família. O que eu quero dizer com isso o filme em si, ele é bem emocionante para quem gosta de drama e para quem é sensível, ele dá aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar. E eu me peguei perguntando esses dias, porque eu passo diretamente lá em São Paulo ou aqui dentro de Jundiaí por inúmeras crianças, por inúmeras pessoas que provavelmente não tão drasticamente ou até mais drasticamente passam pelas mesmas situações. E por que eu fiquei tão comovido com o filme e quando eu passo num semáforo, ou eu passo no dia a dia, encontro as pessoas, não necessariamente só crianças, eu não consigo ter a mesma comoção. E refletindo um pouco aqui com a minha cabeça e pensando o porquê disso, eu cheguei a uma conclusão. É que o filme, bem dirigido, ele dá a minha probabilidade, a possibilidade de importar a história para dentro de mim. E o que é importar? É trazer aquilo que é de fora para dentro e não simplesmente aos meus olhos. E ele entra na questão dos
sentimentos. Ele desenvolve dentro de mim aquilo que é do meu interesse. A pessoa que está vivendo aquela situação degradante, ela cria algum tipo de valor dentro de mim. Então, eu vejo que 99% das pessoas que assistirem esse filme, eles vão se sensibilizar. Mas esses mesmos 99, ou talvez um pouco menos de pessoas, não vão se sensibilizar em ver uma questão dessa, é uma questão familiar. E quando a gente lê esse texto aqui que eu li para vocês, ele está dentro da mesma concepção. Por quê? O amor do qual eu vou falar aqui para vocês, o amor da família, ele está totalmente vinculado a essa questão, que é a capacidade que eu tenho de fazer uma reflexão e de fazer com que esse amor ele se torne algo que crie valor dentro de mim. Então a minha proposta aqui, na reflexão do texto e no entendimento dele e dando o meu parecer para vocês do que eu acho, é de que esse texto ele sirva para você. E eu gostaria de dizer aqui, porque quando a gente tem um sermão, a gente tem essa tendência de olhar as situações à volta. Eu gostaria que você lembrasse desse texto como o amor que eu posso dar e não o amor que eu quero receber. É dentro desse contexto cristão que eu gostaria que nós refletíssemos um pouco. Porque é a partir desse contexto que você vai conseguir importar para você aquilo que realmente interessa de tudo aquilo que vamos conversar aqui. E eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre algumas barreiras que, se forem vencidas, elas podem proporcionar algumas práticas de amor dentro da nossa família que vão tornar o nosso dia a dia muito mais saudável e alegre. Então, eu dei um contexto aqui de família, de uma criança que ficou enraizado dela, uma questão familiar muito forte, que mesmo com 5 anos, um dia ela opta por voltar para a raiz dela. Eu estou falando aqui dentro de um contexto de que isso só é possível através de amor. Só que o contexto que o apóstolo Paulo fala de amor, ele precisa ser segmentado, ele precisa ser dividido, porque quando a gente vai falar de amor, a gente tem inúmeras formas de falar de amor. E eu gostaria de fazer a reflexão, aparentemente esse amor que Paulo está falando aqui, ele está dentro de um contexto de igreja, né? Ele está dentro de um contexto de dons espirituais, onde que Paulo está questionando as pessoas que se gabavam, se orgulhavam muito de ser muitos espirituais, mas não tinham junto com seus dons o amor. E Paulo desconstrói, se você for do capítulo 11 até o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está desconstruindo toda essa realidade de ter dom, de ser as pessoas diferentes, se não for através do critério do amor. Tá, Mateus, mas por que você pega um texto desse fora de um contexto e joga ele para dentro da família? Porque este amor do qual nós vamos diferenciar ele agora aqui, ele é um amor universal, é o amor de Deus. Então o amor de Deus, ele tem que estar também como um pressuposto dentro da família. Tá? Se não for esse amor como um pressuposto dentro da família, a gente pode tirar o cristianismo de dentro da família e simplesmente que todos nós somos famílias iguais a todas as outras que existem que não são cristãs. Então dentro desse contexto eu quero aqui falar para vocês que sim, o texto do amor de 1 Coríntios 13 fala muito na questão familiar. Mas primeiro eu quero diferenciar para você esse amor dos outros amores. E talvez você já até saiba muito do que eu vou falar agora, mas lendo um pouquinho aqui, não quero falar sobre esses outros amores, porque não é minha praia, eu não conheço, eu não sei falar na teoria sobre eles, mas o pouco que eu vou exemplificar aqui para fazer a diferenciação é daquilo que eu li um pouquinho. Dentro da concepção que a gente vem da etimologia da palavra do grego, eles conseguem dividir em vários tipos de amor e eu vou falar brevemente cada um deles, tá? Então vamos primeiro diferenciar este amor de 1 Coríntios 13 dos demais amores. O primeiro que eu li, que eu conheci, é um que tem, eu vou ler aqui o nome em grego, porque eu não tenho a capacidade de lê-los, de falá-los sem lê-los, chama-se filautia. Basicamente esse amor é um amor por si próprio,
tá certo? E ele pode ter dois contextos. Ele pode ter aquele contexto semelhante ao arrogante, ao narcisista, aquela pessoa que se ama acima de tudo, mas também ele pode ser visto dentro de um contexto de autoestima, de confiança, de um compromisso de cuidar de si mesmo e de cuidar daqueles que estão à minha volta. Então, esse amor que ele fala aqui, vamos olhar pelo ponto positivo, que é esse amor do cuidado de si próprio, né? Que ele é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde a sociedade tanto nos desvaloriza. Um segundo contexto de amor que se fala, ele dá um nome de pragma. Pragma no sentido de pragmatismo, de experiência, que na verdade ele é um amor em prol de um bem maior. O que seria basicamente isso? Ele é um tipo de amor que muitas vezes ele é formado por casais a partir daqueles casamentos arranjados e uma aliança política entre os casais, e eles optam por ficar juntos em prol de um bem maior, em prol de os filhos ou em prol de um certo compromisso que se cria. E isso não causa sofrimento, mas ele cria esse tipo de amor. Um terceiro ponto seria um que chama ludus, que tem a ver muito com diversão, que é a capacidade da pessoa se dedicar por aquilo que ela acha divertido, com um único objetivo que é ter prazer. O eros, e aqui eu queria dizer para vocês que esse é muito confundido nos nossos dias ele é muito relacionado com a palavra amor dos nossos dias, né? Que é a questão única, exclusivamente do desejo, do romance, da paixão, né? Que é aquele desejo realmente pela pessoa, pelo belo, aquilo que te atrai, aquilo que traz a libido nas pessoas. Esse também é uma forma de vivenciar o amor. Aí nós entramos num outro contexto mais de amizade, que é o filia, que é esse amor que você tem de muita intimidade com determinadas pessoas, pode ser dentro da sua família ou pode ser fora, mas ele está muito relacionado a compartilhar quem você é com aquela pessoa que você confia. A gente tem um outro tipo, e é o penúltimo daí, que se chama de storge, e isso eu não conhecia esse termo, descobri agora, que é esse amor entre pais e filhos, numa relação de cuidado, de curadoria, de não estar naquele de igual para igual, que é o de amizade, que é o de filia, né? Que nós compartilhamos, mas sim é o amor que você cuida daquele que ainda não tem força suficiente para se cuidar. Esse é o amor que o pai, normalmente a mãe, né? Não é uma regra, mas normalmente o pai e a mãe exercem sobre os seus filhos. E a gente entra na última concepção de amor, que é o amor ágape. Me delonguei um pouco porque nós precisamos delimitar esse assunto, que eu diria aqui que é o amor que mais nos aproxima de Deus. O amor ágape, ele é um amor incondicional para todos os seres vivos. Ele é um tipo de amor que nos dá o desejo de fazer o bem. Eu gostaria de concluir com isso. O amor ágape é o amor que nos dá o desejo de fazer o bem. Eu não tenho informações suficientes para falar sobre todos os outros 6 tipos de amores ali, aí você tem que entrar com a psicologia, com a antropologia, ou quem mais queira falar sobre isso, mas eu estudei, fiz seminário, hoje tenho a incumbência de sempre trazer as reflexões da palavra do Senhor aqui para a igreja, porque eu estudei um pouco sobre isso e é dentro dessa natureza que eu gostaria de dizer para os irmãos que nós podemos sim tirar dentro desse texto muitas lições para o nosso dia a dia. Lembrando que a referência do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13 é o amor ágape. Todas as vezes que ele fala na palavra amor, aqui dentro de 1 Coríntios 13, ele está falando com a palavra em grego, chama-se ágape, que é esse amor que nos vincula, que nos liga, que nos aproxima de Deus. Eu queria falar então para os irmãos, baseado nesse contexto todo que nós conseguimos tirar, e que você ficasse dentro da sua mente com essa concepção que esse amor é o desejo de fazer o bem, como é que você vai enxergar isso dentro da sua família? Ações práticas do amor ágape. E daí aqui eu quero ler eu quero entrar aqui propriamente dentro do texto, para deixar que nós consigamos relacionar o texto do apóstolo Paulo dentro das nossas casas.
Então eu gostaria primeiro de tirar essa questão de sentimento, de desejo, de paixão, de amor de amizade, de amor de pais e filhos, tá certo? Porque se você fizer essa relação simplesmente de amor como um desejo, como uma vontade, como uma libido, como um desejo de prazer, você vai estar limitando demais a questão do amor. E a gente vai estar olhando dentro dessa concepção. O versículo, e daí eu quero partir aqui dos versículos 4 em diante, onde ele diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Quando você olha para essas palavras, você provavelmente já ouviu algum pastor em algum momento falar que nós precisamos ser assim. E o que eu mais vejo e sinto e vivencio na minha própria carne é que nós temos muitas dificuldades de vivenciar um amor nesse formato. Mas a primeira prática que eu quero deixar aqui para vocês com relação a esse amor divino, a esse amor que nos aproxima de Deus, é que ele pressupõe uma negação do eu em prol do outro. Ele pressupõe uma negação do eu em prol do outro. E por que eu digo isso? Porque é possível nós sermos sempre pacientes, bondosos, é possível nós não termos ciúmes, é possível nós não nos envaidecermos, não sermos orgulhosos, não nos conduzirmos inconvenientemente, não buscarmos os nossos interesses, não se irritar, não se ressentir do mal. E quanto disso é presente dentro das nossas casas? Quanto disso é presente na nossa vida? Quanto disso aqui que eu li que é presente na relação marido e mulher, pais e filhos? Eu quero contar uma história. Dia 28 de abril, eu e a Juliana fizemos 14 anos de casados. Juliana, me perdoe que eu vou colocar aqui algumas situações do nosso dia a dia, mas eu vou me expor, né? Eu gosto de fazer isso, até porque às vezes dá a impressão que a gente fala, a gente é muito perfeito e a gente não é, né? Então a igreja vai conhecendo as minhas práticas do dia a dia. E talvez alguns de vocês já estejam na mesma situação que eu, né? O que acontece é que no dia 28 de abril, nós fizemos 14 anos de casado. E eu cometi o grave erro de esquecer. Mas olha só, irmãos, eu estava muito bem trabalhando lá em São Paulo e tal, e conversa, e de repente vem uma foto da Juliana no nosso grupo familiar. Eu, meus irmãos, e meus pais e todo mundo. A hora que ela colocou aquela foto no grupo familiar, me veio na hora a cabeça, meu aniversário de casamento. E naquele momento eu falei assim, eu tô perdido. E eu fiquei pensando, a Bandeirantes, a velocidade máxima dela para voltar para casa é 120 por hora. Eu acho que eu vou voltar pela Anhanguera, que é 100, que daí dá tempo de eu voltar mais devagar. Porque ia ser complicado voltar para casa naquele dia. E eu coloquei ali, postei, e logo que ela colocou aquela foto, e eu dei os parabéns e tal, e falei para ela, e ela já sabia que eu tinha esquecido e tudo mais, e de repente eu fui falar com ela no particular, e eu percebi que ela está escrevendo, que você sabe que a gente vê quando está escrevendo, né? E eu falei assim, bom, deixa ela escrever, né? E aí o coração já começa a vir, nossa, eu já estou com dificuldade aqui no trabalho, porque eu estou passando, né, uns problemas. Agora então, né, aliou tudo. E daí tudo bem, falei, deixa ela escrever. E continuei trabalhando, e passou uns 5, 6 minutos, e eu olhei e ela estava escrevendo ainda. Eu falei, meu Deus, o que vem por aí, né? Enfim, eu não sei se vocês estão dando risada, mas é complicado, viu, irmãos? E de repente ela postou lá no grupo palavras que eu nunca tinha visto ela escrever antes.
mas boas, lindas, né? E eu até postei essas palavras dela depois no grupo Aliança, agradecendo a ela. O que acontece naquele momento é que quando eu comecei a ler aquelas palavras dela, imediatamente aquilo me desconstruiu. Eu tive que levantar ali, tinha poucas pessoas, porque a gente está em fase de isolamento, mas tinha uma pessoa do meu lado, eu tive que levantar e ir para o banheiro, para não ficar com os olhos cheios de lágrima na frente dos colegas, né? E eu comecei a ler aquilo ali e eu não sabia que a minha esposa tinha uma visão tão bonita de mim. O que acontece é que, e eu conheço um pouco a minha esposa, e eu imagino tanto que ela se segurou, né, para não reclamar do marido que esquece situações importantíssimas da vida. Mas aquela foi uma vivência genuína dessas situações que eu li aqui desse texto. Por quê? Porque a gente sempre espera do outro determinadas coisas. E quando essas coisas não acontecem, o normal nosso é a gente reagir de uma forma agressiva ou de reagir de uma forma que ofenda o outro. Mas eu penso que depois dessa atitude da Juliana, eu da minha parte, nós tivemos um momento de cumplicidade e de vivência que poucos momentos a gente teve até hoje. E quando eu olho para trás, eu vi uma pessoa que conseguiu ultrapassar aquela barreira dos seus próprios interesses, dos seus desejos, da irritabilidade com o outro que não faz aquilo que a gente espera. E o fato é que essa atitude, ela fez com que o nosso movimento como casal se modificasse muito naquele dia e nos dias que viriam. O que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã, é que a negação do eu em prol do outro é uma realidade de Deus. E que ela não é um sentimento que você fala, a partir do momento que eu senti no meu coração, eu vou dispor dessas atitudes. Não, não é isso. É uma questão de ser uma pessoa obediente àquilo que Deus nos ensinou. Então, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos com um exemplo próprio da minha vida, de que não é um sentimento de desejo, de paixão, de amizade, de um amor próprio. O amor ágape dentro da família, ele tem essa capacidade de desconstruir as coisas que não são boas e construir coisas boas no meio do nosso relacionamento. Então nós vimos que essa negação em prol do outro é uma realidade da qual vai fazer a nossa vida familiar muito melhor. Uma outra ação prática que eu vejo dentro desse texto está ali no versículo 6, quando ele diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. E em Provérbios, capítulo 21, versículo 15, tem um outro texto que também ajuda a gente a entender melhor isso, que diz assim: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. O que eu vejo com isso? Por que a injustiça incomoda? Né? Ela incomoda a quem não pratica a justiça. E realmente, a prática da justiça, ela requer alegria. Eu nunca vi uma pessoa que faça o bem, que tenha consciência que está praticando aquilo que é certo, ela ser triste por isso. Ela pode se entristecer ou se decepcionar
pelos outros não aprovarem a sua prática da verdade, a sua prática do que é certo. Mas o texto ele é muito claro que o amor ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o que nós somos nos nossos dias, né? O que nós vestimos, o que nós mostramos, né? E o vestir não é só o de roupa, mas qual é a apresentação da pessoa que você se mostra dentro da sua casa ou fora da sua casa, e que isso não está vinculado com a verdade. Quando a gente não consegue ser essa prática da verdade, isso vai vir entrelaçado com várias e várias situações que vão nos trazer falta de alegria. Então, o texto do amor, ele fica muito claro que as coisas, quando elas são feitas de forma correta, transparentes e verdadeiras, isso vai trazer em algum momento dentro da sua vida e da sua família alegria. Mostrar justiça, praticar justiça, viver a verdade traz alegria. Eu não quero aqui colocar a situação justiça como a imposição de penalidade, tá, pessoal? Não é esse o contexto. O contexto é que o amor se alegra com a justiça. Ele não é o executor da justiça. Então, não é para a gente cair no mérito do julgamento do que está certo e que está errado e que eu preciso arrumar e penalizar, e a partir do momento que eu impor a justiça ou eu impor a penalidade a alguém, eu vou me sentir bem. Não, isso tem a ver com falta de perdão, isso tem a ver com pessoas ressentidas, isso tem a ver com pessoas que não conseguem lidar com as expectativas que elas têm em relação às outras pessoas. O que eu estou dizendo é que o amor, ágape, ele se regozija. Eu quero enfatizar para vocês aqui a questão da alegria. O texto é muito claro, alegria. Então, nós precisamos valorizar, festejar, vivenciar de forma alegre, muito mais do que acusar quando as coisas não estão sendo praticadas com justiça. Um outro ponto, e aqui eu quero ler o versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uma coisa que eu tenho falado, já falei várias vezes no conselho, é que nós precisamos viver em unidade, nós precisamos como igreja viver em unidade. E não existe a possibilidade de viver em unidade se não for nos suportando, porque eu não tenho a mesma ideia do que o Roberto, que não tem a mesma ideia que o Abacuque, que não tem a mesma ideia que o Danilo, que não tem a mesma ideia que o pastor Eduardo. Enfim, nós somos uma infinidade de ideias divergentes, que uma das que convergem são a crença em Jesus Cristo. Mas que alguém precisa levantar essa bandeira do suportar-vos uns aos outros, do aguentar, do ser aquele que vai fazer o sacrifício para suportar a situação. Porque o natural do ser humano não é suportar. O natural do ser humano é quando ele encontra o que é diferente, o que é divergente, o que vai de encontro à sua ideia, o normal dele é reagir. E à medida que ele vai se sentindo pressionado, acusado, ofendido, prevaricado, e ele vai cada vez mais reagindo. O problema não é reagir, o problema é a forma como se reage, porque reagir é normal. Mas quem é aquele que vai levantar a bandeira do vamos nos suportar? Existe hoje, e eu já falei isso domingo passado, uma diminuição na quantidade de pessoas que querem se casar. Muito relacionado por casamentos que essas crianças vivenciaram ou situações que crianças vivenciaram e que falaram assim, não, isso que o meu pai e a minha mãe, ou que isso que determinadas pessoas que estão à minha volta vivenciaram, não é o que eu quero para a minha vida. E eu quero coisas que me satisfaçam. Quando o olhar é nesse formato, alguém não levanta essa bandeira de nós precisamos nos suportar para viver em harmonia, dificilmente a família ela consegue se mostrar como uma família realizada, se mostrar como uma família não necessariamente feliz, porque a felicidade está muito relacionada às circunstâncias da nossa vida, mas realizada como família, que nós podemos nos suportar uns aos outros.
Então eu disse aqui, baseado nos versículos 4 até o 7, alguns pré-requisitos que esse amor pressupõe, que não estão relacionados a você desejá-los ou não. Eles estão relacionados a você fazê-los ou não. E eu queria finalizar aqui falando dos versículos 11 e 12 para colocar um requisito para você conseguir vivenciar essas práticas de amor. Tá certo? Então, gostaria que você voltasse ao texto comigo e a gente vai finalizar a reflexão em cima desses últimos 2 versículos. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. O apóstolo Paulo, não só nesse texto, mas em outros textos, ele pressupõe um crescimento de maturidade. Né? Se você vai adiante e pressupõe aquelas práticas que eu falei agora anteriormente, você vai perceber que elas realmente são práticas que nos fazem ter muita dificuldade em aceitá-las, ou em realizá-las, ou em praticá-las com os filhos ou com o cônjuge. Mas isso está muito relacionado à nossa maturidade. E daí aqui a maturidade eu não quero levar ela para a questão de idade cronológica. Eu tenho 39 anos e não sei, as pessoas que estão me ouvindo, cada um sabe a sua idade, não é essa. Porque a maturidade, eu estou falando aqui, a maturidade emocional e espiritual, que antes eu vivia como menino e de repente eu comecei a ter atitudes próprias de adulto, porque eu me tornei adulto. Essa maturidade emocional e essa maturidade espiritual, ela é um pressuposto para você conseguir vivenciar aquelas práticas das quais eu falei. Senão, a gente sempre vai cair nas questões que mais nos infantilizam, que é o choro, e não necessariamente a lágrima, né? Mas é a birra, é o não vou fazer por orgulho próprio, eu não vou me quebrantar, eu não vou pedir perdão, eu não vou me retrair, eu não vou voltar atrás porque eu aprendi que eu tenho que ser assim, porque eu não posso me desmerecer diante dos outros. Então, o texto ele diz assim, antes eu era menino e falava como menino, depois eu me tornei adulto, comecei a agir como adulto. Antes eu conhecia em parte, daqui a pouco eu vou conhecer completamente. A promessa do conhecer completamente, ela ainda não se realizou para nós cristãos, mas a prática de crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, é para isso que existe a igreja, para nos conduzir para essa maturidade. Então, irmão, se hoje você tem dificuldade de realizar, e todos nós temos, e eu tenho, e eu falei aqui para vocês da maior dificuldade minha, que é essa questão do se organizar com relação a datas e tudo mais, e colocar as prioridades, essa maturidade emocional é que vai fazer com que nós consigamos praticar o amor. Quando você tem uma maturidade da realidade da qual você vive, você fazer as coisas em prol do interesse do outro se torna mais fácil. Eu queria finalizar, irmãos, esse sermão dizendo que nós temos uma grande oportunidade nesse momento de crise, de confinamento, de estar dentro das nossas casas, e eu digo, talvez nunca ficamos tanto tempo com o nosso marido e com a nossa esposa juntos como estamos agora, ou com os nossos filhos. Nós temos uma grande oportunidade de vivenciar essas situações. Então eu quero desafiar você como igreja a não deixar que esse tempo passe, porque daqui a pouco nós vamos sair dessa quarentena em nome de Jesus, daqui a pouco nós vamos voltar a uma vida, se não normal, mas ao menos uma vida de poder sair tranquilo de casa. Não deixe que esse momento passe sem que você consiga aprofundar esse amor de Deus dentro da sua casa, sem que você consiga vivenciar esses momentos de tirar um pouco eu e olhar com empatia para o próximo. O principal amor
que deve unir a família cristã é o amor de Deus. Sem o amor de Deus, nós estamos fadados a ter uma vida de idas e voltas, sempre fazendo as mesmas coisas. Eu queria desafiar você, irmão, a refletir mais sobre os versículos 4 até o 10 e que você consiga conversar isso com seus filhos, consiga conversar isso com seu marido e consiga conversar sobre isso com a sua esposa. Eu tenho para mim que esse é um texto que, se praticado, vai demonstrar à igreja, através das famílias, um grande crescimento da nossa maturidade emocional e da nossa maturidade espiritual. Quero te convidar a, mais uma vez, abaixar sua cabeça e que você ore ao Senhor comigo. E logo depois que eu orar, eu vou estar pedindo a Deus que nos abençoe nessa semana que começa. E eu gostaria que você ainda não desligasse o teu televisor ou o teu celular ainda, porque logo que terminar a minha oração aqui, a gente tem algumas mensagens de alguns irmãos da igreja para vocês. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor esse momento da leitura da Tua Palavra, da exposição da Tua Palavra, dizer ao Senhor, ó Pai, que ainda precisamos aprender muito, precisamos vivenciar muito, Pai, esse amor, mas que a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo, Ele seja aquele que nos conduza para isso, Pai. Que nós consigamos praticar e não apenas falar desse amor, que nós consigamos demonstrar, ó Pai, e que essa demonstração seja dentro dos nossos lares, que todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo essa palavra se sintam, ó Pai, desafiados e que busquem a presença do Senhor e que o Espírito Santo faça o trabalho na vida de cada um, para que cada um, ó Pai, consiga cada dia mais e mais vivenciar esse amor. Em nome de Jesus é que eu oro. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você, esteja com a sua família e com todas as pessoas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje e para todos sempre. Amém. Igreja, boa noite. Nós estamos aqui para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães. A nossa equipe Aliança reunida toda sexta-feira à noite. Estamos aqui mandando uma mensagem para a igreja, dizendo que nós estamos com muita saudade de fazer nosso culto todo mundo junto. Oramos a Deus que em breve a gente possa estar no nosso templo adorando o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui, como o pastor disse, reunidos aí em nome da equipe Aliança, ansiosos aí para estar abraçando todo mundo novamente. E o tema desse mês é família, então nada como falar para as mães aí quão importante é as mães no quesito, né? Então deixar um beijo para todas as mamães aí da igreja, que sem vocês nós não seríamos nada. Graça e paz. Feliz Dia das Mães. Graça e paz, igreja. Grande satisfação poder estar levando uma mensagem para as mamães da nossa igreja. Quero que vocês se sintam abraçados por nós. Tá? Estamos muito tristes de poder estar com vocês, estar com a igreja, mas eu creio que em nome de Jesus vamos estar logo juntos, poder matar toda essa saudade aí. Se sinta abraçado, todas as mães. Equipe Aliança, vem conosco, nós estamos aqui toda sexta-feira, vem estar conosco, seria um grande prazer aumentar essas telinhas aqui no celular para a gente poder estar falando, tá bom? Grande abraço para vocês, Deus abençoe a todos. Beijo para todos. Saudade. Graça e paz, amada igreja. Que saudade de vocês, saudade de poder abraçar cada um. E que Deus permita que em breve a gente possa estar juntos novamente. E aproveitando aí, dar parabéns para todas as mamães da nossa igreja. Eu estou aqui com a minha mamãe, cuidando dela. E que Deus esteja cuidando de cada mãe, protegendo nesse momento que a gente está passando, dando bastante paciência, com as crianças em casa, tem filhos pequenos, mas que vocês sejam ricamente abençoados neste período, tá bom? Muitas saudades, um grande beijo para vocês.
Boa noite, amada igreja. Estamos felizes em podermos estar juntos, mesmo longe da presença, sabendo que as dificuldades, elas são oportunidades para o nosso crescimento. E temos usado esse tempo aqui de tecnologia, através do celular, através do Zoom, para nos aproximarmos. E o meu convite para você é que faça isso também, ligue para um irmão, dê uma palavra, ore com esse irmão, isso é muito importante. Assim a gente vai estar se fortalecendo. E feliz Dia das Mães para todas as mães. Estamos com muita saudade de estarmos juntos novamente. Que Deus abençoe a todas e todos vocês. Amém. Aguinaldo? Boa noite, igreja. A gente veio aqui em nome da equipe Aliança desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Queria poder estar aí para ver todas as mães, olhar no rosto de cada uma, poder dar um abraço, uma lembrancinha, como a gente sempre faz todos os anos. Mas hoje vai ter que ser por aqui. Eu quero desejar todo um feliz Dia das Mães para todas as mães da igreja. Que fiquem com Deus e tenham um ótimo dia. Em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. Queridos irmãos, igreja amada, estamos com uma vontade enorme de estar junto com vocês, novamente reunida no templo, mas como a gente não pode, a gente usa a tecnologia para estar junto. E o meu desejo é que nesse mês da família a gente possa comemorar o Dia das Mães, o Dia das Famílias, não tão preocupado em estar próximo fisicamente, mas que nesse Dia das Mães a gente possa mostrar todo o carinho, todo o amor, reconhecendo o quanto Deus tem abençoado as nossas vidas e usado a vida de vocês, mães, para abençoar nossas vidas. Deus abençoe vocês abundantemente.